Mais notícias desta sexta-feira, 19 de outubro, já está começando. Vamos aos destaques de hoje. Polêmica. Esposa do ex-goleiro Bruno quebra o silêncio e fala sobre denúncias de que o marido estaria usando um celular para marcar encontros com outras mulheres. Nós queremos paz. Eu quero recomeçar a minha vida com meu marido de forma digna. Irregularidades. Ministério Público recomenda que a Prefeitura de São João Nepomuceno, na Zona da Mata, demita 164 funcionários. Nós conseguimos levantar a existência desses contratos firmados com o município para exercício de funções que correspondem a cargos efetivos disponibilizados pelo município, porém sem abertura do respectivo edital de concurso. Daí constatamos a irregularidade. E você vai ver que estudantes da Universidade Federal de Lavras pesquisaram os estilos musicais preferidos dos mineiros. O sertanejo ficou em primeiro lugar. Esse resultado, ele confirmou, né, o que a gente já imaginava. Agora são exatamente 18 horas e 56 minutos. O Mais Notícias de hoje começa mostrando que o juiz de direito da comarca de Varginha, Tarciso Moreira de Souza, determinou agora à tarde o retorno do ex-goleiro Bruno ao regime fechado. A determinação do magistrado diz também que Bruno não cumprirá mais a pena na Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, a APAC, e volte para o presídio de Varginha. Bruno teria sido flagrado em um bar com mulheres no horário em que deveria estar trabalhando na APAC de Varginha. Nossa equipe conversou com exclusividade com a esposa do Bruno. Essa é a primeira vez que a dentista Ingrid Calheiros recebe um jornalista. 1 ano e 7 meses. Foi o tempo que a dentista Ingrid Calheiros Souza, esposa do goleiro Bruno Fernandes, permaneceu sem dar declarações à imprensa. Agora, o silêncio foi quebrado. As denúncias de que o jogador estaria usando um aparelho celular para marcar encontros com mulheres e de que ele estaria frequentando um bar nas proximidades da APAC de Varginha, onde trabalha, fizeram com que Ingrid resolvesse falar. Eu não estive com o Bruno ainda. E isso o doutor Fábio vai poder falar melhor do que eu. Eu teria minha visita amanhã, na verdade. Eu teria minha visita amanhã. E eu não tive a oportunidade de falar com meu marido, mas eu não preciso falar com ele para saber que aquilo ali não existe, que aquilo ali foi uma armadilha, uma cilada, porque, infelizmente, depois de tudo que se passou e pelo crime, o Bruno ficou conhecido como um péssimo exemplo, como um homem mulherengo, como um homem que não honra a família, mas ele tem uma família. Para você, a voz que aparece no áudio não seria do Bruno? É isso? Eu acho que deve ter uma justificativa para aquele áudio. Ela também desmente boatos de que teria terminado o casamento com o atleta. Eu jamais deixaria o Bruno nessa situação. Desde o início eu acredito nele. Eu tenho convicção de tudo que está sendo, dessa armadilha, dessa cilada contra ele. E foram muitas coisas, não é um romance, são anos, é um casamento, é uma família. Foi neste bar, que fica dentro de uma associação esportiva da cidade, que o goleiro teria sido visto ao lado de mulheres no período em que deveria estar trabalhando. A defesa alega que ele poderia estar no local. A APAC é uma entidade séria, parceira da Associação Canaã. Inclusive, todos os membros da Associação Canaã, no final de semana, aos finais de semana, jogam futebol lá, têm acesso a esse bar. Isso é livre. Todos os reeducandos, todos os apaquianos têm acesso livre nos seus horários de lazer. Isso não significa que estejam bebendo, ingerindo bebida alcoólica. Segundo o advogado, Bruno também é autorizado a utilizar um aparelho celular da APAC. Todo método APAC existe um telefone celular. Mesmo porque não existe telefone fixo naquele local. Não tem condições de tê-lo. E lá, todos os reeducandos que lá permanecem têm direito, salvo engano, a ligações semanais. O assessor jurídico da associação onde fica o bar nos recebeu para uma conversa. Na concepção de vocês, isso que aconteceu aqui
É algo a ser apurado ou vocês descartam essa situação? É algo, eu acredito que é algo a ser apurado. A associação já está estudando tomar as medidas cabíveis, porque não estamos nem falando agora na imagem do Bruno, mas a imagem da associação foi denegrida. Passou-se na reportagem uma imagem que não é real, não é aquilo. A associação é uma entidade familiar, uma entidade particular, familiar, frequentada apenas pelas famílias associadas e convidados, e o que deu a entender lá que era um bar frequentado por mulheres para marcar encontros extraconjugais, alguma coisa desse tipo, e não é a realidade. Uma outra denúncia é de que Bruno estaria consumindo bebida alcoólica nas dependências do clube. A defesa, mais uma vez, nega. Não aparece o Bruno em momento algum ingerindo bebida alcoólica. Noticiam a existência de uma lata de cerveja ou de uma cerveja no local e querem fazer crer que é o Bruno que estava bebendo. O caso acontece 4 dias depois de o advogado de Bruno ter dado entrada no pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto domiciliar. O documento está sob análise na Justiça. Esses acontecimentos recentes podem prejudicar na questão da progressão do regime do Bruno? Acredito eu que possa vir um processo administrativo, é um processo dentro da unidade prisional, aonde o Bruno terá a oportunidade de se defender, eu terei a oportunidade de apresentar todos os argumentos defensivos, de explicar pormenorizadamente o que realmente aconteceu, seja pelo WhatsApp ou seja pelas conversas telefônicas. Por meio de nota, a SEAP, Secretaria de Estado de Administração Prisional, informou que, como Bruno tem permissão judicial para trabalhar, não há necessidade de agentes de segurança com ele. O documento também informa que a autorização que o preso tinha para trabalhar foi suspensa. Fizemos contato também com o presidente da APAC, Alexandre José Campos e Silva. Segundo ele, foi aberta uma sindicância para apurar por que o detento não estaria cumprindo com seus deveres dentro do prédio da instituição. E eu queria fazer até um apelo, aproveitar a oportunidade. E eu queria dizer quantas vezes o Bruno vai ter que pagar por esse crime. O Bruno passou por um júri, ele foi condenado e ele já pagou pela pena dele. Nós queremos paz. Eu quero recomeçar a minha vida com meu marido de forma digna. Eu só quero justiça, que agora se faça justiça a favor dele, porque isso é uma injustiça. Isso é um absurdo. E eu não estou falando de recomeço, nada a ver com futebol, estou falando da minha família. A minha filha de 10 meses precisa do pai. Eu preciso do meu marido. Chega desse assunto, chega de caso Bruno. Acabou. Ele precisa ir para casa. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira, só isso que eu tenho para dizer. Segundo o Ministério Público, foi requerido que sejam suspensos os direitos até então adquiridos pelo ex-goleiro e instaurado um processo administrativo disciplinar pelo Presídio de Varginha, já que a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, que ainda está em processo de implantação, não pode ser considerada estabelecimento de cumprimento de pena. O Ministério Público pede também que Bruno seja transferido para um estabelecimento adequado ao cumprimento da pena dele, que é superior a 20 anos, já que, segundo a promotoria, o Presídio de Varginha sequer tinha condição de recebê-lo, pois está superlotado e foi considerado insalubre. Ainda segundo a promotoria, o presidente da APAC e o diretor-geral do presídio também vão precisar prestar esclarecimentos sobre os fatos, inclusive sobre o cumprimento da jornada de trabalho dos reeducandos, que é de 8 da manhã às 5 da tarde. Nós procuramos pelo presidente da APAC de Varginha, Alexandre Prado, mas ele estava em uma reunião e não atendeu às nossas ligações. Sobre as denúncias feitas pelo Ministério Público, o diretor do Presídio de Varginha, Rodolfo Bandeira, informou que somente a Secretaria de Estado de Administração Prisional, a SEAP, pode se manifestar sobre o assunto. Nossa produção não conseguiu falar com a SEAP. E a Polícia Civil, o Ministério Público e a Receita Estadual fizeram uma operação e prenderam suspeitos de participar de uma organização criminosa que atuava aqui em Minas Gerais. Eles criavam empresas e deixavam de pagar impostos. Os chefes do bando são irmãos. Eles ostentavam carros e muito luxo nas redes sociais.
Um dos alvos da polícia e do Ministério Público foi o apartamento de um dos líderes do esquema, neste condomínio de alto padrão, no bairro Belvedere, na zona sul de Belo Horizonte. No local, os agentes recolheram muitos documentos e cumpriram mandados de prisão contra o empresário Luciano José da Silva e a mulher dele, Elisa Brito. O casal deixou o prédio no banco de trás de uma viatura da Polícia Civil. Luciano e o irmão José Elias da Silva Júnior são apontados como os mentores de uma organização que gerou um rombo milionário aos cofres públicos. O grupo criava empresas e as mantinha até gerarem solidez econômica. Em seguida, encerravam as atividades e abriam novas empresas, estas em nome de laranjas, deixando de pagar o ICMS devido. Eles aproveitavam também imposto de notas fiscais inidôneas, quer dizer, de estabelecimentos que não existiam, apenas para pagar menos tributos, e maquiavam as declarações. Então, os valores reais não eram apresentados ao fisco. As investigações confirmaram que a fraude já gerou um prejuízo de cerca de 10 milhões de reais. A gente está com a nossa equipe de laboratório fazendo a copiagem dos equipamentos das empresas, né, os dados das empresas, e a gente calcula que com isso a gente consiga ver outras fraudes que estão ali escondidas e que a gente não conseguiu identificar com o material que a gente tinha em mãos. O esquema entrou na mira do Ministério Público em 2015. Foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva contra os irmãos e 5 mandados de prisão temporária contra parentes e pessoas de confiança, suspeitas de serem beneficiárias e laranjas dos empresários. O patrimônio dos principais investigados era desviado para essas pessoas e para uma empresa, localizada neste prédio no bairro Santa Lúcia, na região centro-sul da capital. É uma empresa de participação que serve, segundo as investigações, basicamente para isso, para blindar esse patrimônio constituído basicamente de veículos. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em empresas e residências dos suspeitos em Belo Horizonte, Contagem, Passos e Capitólio. Um dos endereços visitados pela polícia foi esta pousada, spa e restaurante, na represa de Furnas, em Escarpas do Lago. O imóvel está avaliado em 20 milhões de reais. A gente imagina que parte dos recursos sonegados, né? A gente tem quase certeza disso, foram usados justamente para montar essa pousada e outras atividades aí que eles têm. A operação foi batizada de Irmãos Ostentação, segundo a polícia e o Ministério Público, devido à rotina de Luciano e José Elias, conhecidos por exibirem luxo e poder. Nas redes sociais, e que na própria comunidade local, no meio social em que essas pessoas vivem, eles exibiam uma vida luxuosa, são pessoas que têm poder econômico e que têm patrimônio e que também desfilavam, digamos assim, principalmente lá na região de Escarpas do Lago, com veículos de luxo. Os empresários e os outros envolvidos no esquema podem responder por crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E hoje à tarde aconteceu um tiroteio no estacionamento do Centro Médico do Hospital Monte Sinai, em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Militar, a troca de tiros foi entre policiais civis de Juiz de Fora e do estado de São Paulo. Um deles morreu. Quem tem mais detalhes é a repórter Michele Pacheco. O tiroteio foi por volta de 4 horas da tarde. Segundo informações da Polícia Militar, o SAMU recebeu uma chamada dizendo que um homem tinha sido baleado no estacionamento do Centro Médico Monte Sinai. Várias viaturas vieram para o local. Aqui, eles descobriram que foi um tiroteio entre policiais civis de São Paulo e daqui de Juiz de Fora. De acordo com a Polícia Civil, houve uma informação de que homens armados estariam no local. Uma equipe aqui da cidade veio até aqui no hospital. No estacionamento, flagrou o carro onde estavam homens armados. Na abordagem, houve troca de tiros. Um policial daqui de Juiz de Fora, Rodrigo Francisco, de 37 anos, foi baleado nos fundos do estacionamento e morreu aqui mesmo. Outros 2 policiais foram levados para o Hospital Monte Sinai. Eles estão internados até agora. Um deles em estado grave, de acordo com a assessoria de imprensa do hospital. Ele está no centro cirúrgico e corre risco
risco de morrer. O outro levou um tiro no pé e está na emergência. O que realmente aconteceu aqui no estacionamento é o que as polícias civis de Juiz de Fora e de São Paulo e também a Polícia Militar estão apurando. Michele Pacheco para o Mais Notícias. O Tribunal Regional Eleitoral começou hoje a inserir as informações nas urnas eletrônicas que serão usadas no segundo turno das eleições. No Centro de Apoio do TRE são feitos os últimos ajustes nas 4.586 urnas que vão ser utilizadas no segundo turno das eleições em Belo Horizonte e nas 1.400 que vão para as sessões de contagem. Os procedimentos incluem a inserção dos dados e fotos dos candidatos a governador e presidente, além de mídias para a gravação dos resultados. A urna tem mais de 30 camadas de segurança. Essa é mais uma ferramenta das muitas que a gente tem para evitar a fraude. Então a gente vai ter um segundo turno bem mais tranquilo. Atenção total aí. Sim, sempre. Isso que saiu agora é o que, esse papelzinho? Aqui é um teste de impressão que mostra que a impressora e a bobina estão perfeitas. E aí a gente tem um relatório da carga com todos os dados. E daqui a pouco a tela vai mostrar que essa urna está apta para funcionar só às 7 da manhã do dia 28. O trabalho foi acompanhado por juízes e promotores eleitorais, Polícia Militar, Civil, representantes dos candidatos. E também estava aberto aos eleitores, que colocaram em xeque a funcionalidade do sistema no primeiro turno. A fiscalização do processo eleitoral é muito importante para a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público e principalmente para a democracia brasileira. Para dar uma resposta ao eleitor e também trazer mais transparência ao processo, neste sábado o TRE vai realizar uma auditoria em 3 urnas que foram utilizadas no primeiro turno das eleições, nas cidades de Belo Horizonte, Betim e Santa Rita do Sapucaí. Todas elas foram alvo de reclamações. Em todo o estado serão utilizadas cerca de 48 mil urnas eletrônicas. Esta serviu de modelo para mostrar que todos os procedimentos estão funcionando normalmente. Para isso, uma votação foi simulada. Para a diretora do Foro Eleitoral de Belo Horizonte, é preciso garantir a lisura e legitimidade das eleições. Nós temos que entender que falha é uma coisa, fraude é outra. Falhas acontecem. E essas falhas possibilitaram a substituição de 489 urnas no estado, corresponde a 1%. Mas daí a dizer que houve fraude há uma distância muito grande. Vocês têm que entender que aí estão colocando em xeque a honra da Justiça Eleitoral. E nós, juízes, estamos à frente desse processo eleitoral e garantimos a lisura de todo o processo. O Tribunal Regional Eleitoral ressalta que quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo turno, que será no próximo dia 28. Segundo o TRE, os eleitores têm até o dia 6 de dezembro para justificar a ausência no primeiro turno. Essa justificativa pode ser feita pela internet no site do TRE, que aparece agora aí na sua tela. Quem deixa de votar e não justifica fica sujeito a uma série de sanções previstas em lei, como não poder tirar passaporte nem fazer matrícula em instituição de ensino superior. Vamos falar agora da agenda de amanhã dos candidatos ao governo de Minas. Antônio Anastasia, da coligação Reconstruir Minas, e Romeu Zema, do Novo, participam à tarde do debate promovido pela Record TV Minas, em Belo Horizonte. E por falar em debate, já está quase tudo pronto para o debate de amanhã com os candidatos ao governo do estado que passaram para o segundo turno. O debate é promovido pela Record TV Minas em parceria com a rádio Super 91,7 FM. O debate desse segundo turno será realizado no confortável anfiteatro do Espaço Cicepote, do Sindicato da Indústria da Construção Pesada de Minas Gerais, na região oeste da capital. O local tem capacidade para receber 300 pessoas, entre convidados da Record TV Minas, profissionais da imprensa, além, é claro, dos candidatos ao governo de Minas mais votados no primeiro turno das eleições. São eles: Romeu Zema, do Partido Novo, que teve mais de 4 milhões e 100 mil votos, e Antônio Anastasia, da coligação Reconstruir Minas, que teve mais de 2 milhões e 800 mil votos. Cada candidato poderá se reunir com assessores e descansar em uma sala como esta. O debate terá duração de 1h30. A jornalista e apresentadora do Fala Brasil, Carla Secato, será a mediadora. A intenção é privilegiar o confronto direto
entre os candidatos. Serão 5 blocos, cada um com um direcionamento específico. No primeiro bloco, de perguntas com temas sorteados ao vivo. Cada candidato perguntará e responderá 2 vezes. O formato é de pergunta, resposta, réplica, tréplica. Na segunda parte, jornalistas convidados farão perguntas aos candidatos, que poderão responder e comentar 2 vezes no bloco. O candidato que responder tem direito a uma réplica. O terceiro e quarto blocos terão 2 rodadas cada, de confronto direto entre os candidatos, com tema livre. Cada candidato vai perguntar e responder 2 vezes em cada bloco. Para terminar, cada um dos 2 postulantes ao governo de Minas terá 1 minuto e meio para as considerações finais. Todas as ordens de perguntas e fala serão decididas por sorteio, realizados antes do debate. A gente acredita que o modelo do debate está bem democrático e vai contribuir muito para a decisão do voto do eleitor no dia 28. Uma novidade será a transmissão simultânea na plataforma Play Plus e na rádio Super FM 91,7. A Rádio Super tem, nos últimos meses, se notabilizado pela cobertura política que tem feito. Virou um carro-chefe do nosso departamento de jornalismo, com entrevistas, com sabatinas envolvendo os candidatos ao governo de Minas, os candidatos à presidência da República também. E apostando nisso, apostando nessa cobertura política, a gente participar de um debate é uma oportunidade realmente ímpar para nós. A Record TV Minas fará a transmissão ao vivo do debate, que começa a 1h20 da tarde desse sábado. O objetivo de realizarmos o debate no sábado, às 1h20 da tarde, é privilegiar aquele eleitor que não tem condição de assistir um debate até a tarde da noite. Então a gente está preocupado em esclarecer a dúvida desse eleitor trabalhador que levanta cedo. O debate será amanhã, às 1h20 da tarde, e será transmitido aqui pela Rede Mais. Então, você que ainda tem dúvida, não escolheu o seu candidato, não deixe de assistir. Lembrando que todos os sábados a gente exibe o Direto da Redação às 2h30 da tarde, mas por causa da transmissão do debate, nós não iremos ter a exibição do Direto da Redação. Nós vamos agora à previsão do tempo e um rápido intervalo. Agora são 19h19. 164 funcionários devem ser demitidos da Prefeitura de São João Nepomuceno, na Zona da Mata. A rescisão dos contratos foi uma recomendação do Ministério Público, que encontrou irregularidades nos contratos. São João Nepomuceno é uma cidade de 26 mil habitantes e tem 778 servidores públicos municipais. Segundo a Promotoria do Patrimônio Público, 200 deles não são concursados e devem ser demitidos. Há um mês, o Ministério Público começou a investigar a situação dos servidores contratados e encontrou irregularidades. Ao fazer o levantamento junto à secretaria respectiva, nós obtivemos as comprovações de que em São João Nepomuceno, a atual administração realizou 200 contratações de pessoas físicas para prestar serviços de caráter permanente ao município, o que nos despertou a atenção e o interesse, principalmente para averiguar se estas contratações estão pautadas em lei específica, o que não era o caso. O promotor esclarece que o tipo de contrato feito entre 2017 e 2018 não se encaixa na lei de terceirização aprovada pelo presidente Michel Temer. Nós conseguimos levantar
a existência desses contratos firmados com o município para exercício de funções que correspondem a cargos efetivos disponibilizados pelo município, porém sem abertura do respectivo edital de concurso. Daí constatamos a irregularidade. A Prefeitura tem 2 meses para regularizar a situação e realizar concurso público. Segundo o Executivo, uma reforma administrativa já está em andamento desde junho deste ano, com o objetivo de reduzir gastos e aumentar a eficiência do serviço público prestado. A determinação do Ministério Público deve agilizar o processo, que está em andamento. E, na verdade, isso vem corroborar aquilo que a administração já vem trabalhando, né? Eu assumi a Procuradoria aqui no final de janeiro e nós iniciamos esse trabalho com o prefeito, uma série de estudos, uma série de debates, até que então em junho ele expede uma portaria nomeando uma comissão para trabalhar a reforma administrativa. A situação do município é complicada com relação a recursos financeiros. O orçamento previsto para 2018 é de 56 milhões de reais. Desse total, 26 milhões são destinados à folha de pagamento. De acordo com a Prefeitura, os contratados estão em vários setores. 70% deles ocupam cargos nas secretarias de saúde e obras. Nós estamos hoje com atraso só no nosso município do Fundeb de 2 milhões e 400. ICMS atrasado, que é um valor altíssimo para a gente também considerado. O piso mineiro, nós estamos sofrendo atraso do transporte escolar. Isso prejudica todo a receita, o orçamento do município. Esse escriturário, que prefere não ser identificado, foi contratado em janeiro de 2017. Mesmo sabendo que não tinha estabilidade no emprego, ele levou um susto quando soube da determinação do Ministério Público. Apesar de já imaginar que a qualquer momento a gente pode ser mandado embora por ser contratado, mas não dessa forma que foi feito, entendeu? Pelas ruas da cidade, as opiniões se dividem a respeito da demissão dos contratados. A situação financeira de todo mundo está muito difícil, né? Então a gente fica triste, né? A gente está empregado e as pessoas ficam desempregadas, é muito triste. É uma pena. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Transporte aponta que a maior parte das rodovias que cortam Minas Gerais está em condições bem abaixo do ideal. A pesquisa da Confederação Nacional do Transporte apontou que 61% das rodovias que cortam Minas Gerais estão em condições regulares, ruins ou péssimas. Apenas pouco mais de 8% estão em ótimas condições e 30,5% em boas condições. Enquanto isso, 39% são consideradas regulares, 19% ruins e 3% péssimas. Os dados levam em consideração as condições do pavimento, sinalização e geometria das estradas. Para fazer o levantamento, foram avaliados mais de 15 mil quilômetros de rodovias que cortam Minas Gerais, entre trechos concedidos à iniciativa privada e trechos administrados pelo poder público. Apesar da situação ruim apontada pela pesquisa, houve uma ligeira melhora em relação ao levantamento do ano passado. Em 2017, 70% das rodovias estavam em situação regular, ruim ou péssima. Apesar de ser um item obrigatório para motoristas e passageiros, a falta de cinto de segurança ainda é uma das principais infrações de trânsito. Uma pesquisa mostrou que de cada 3 motoristas, um não exige que os passageiros usem o acessório. É difícil alguém admitir. Você sempre exige que o passageiro use cinto de segurança? Sempre. É? Sim. Acha importante pela segurança? Pela segurança de todos, né, que estão no carro. Mas na hora que a gente olha para o banco de trás, lá está a prova de que nem sempre é assim. Em alguns casos, a imprudência é dupla. Flagramos uma mulher com uma criança no colo no banco de trás no trânsito de São Paulo e sem a segurança do cinto. Estudos indicam que ele reduz em 75% as chances de morte para quem anda no banco de trás e 50% no caso do motorista e do passageiro que vão na frente. Quem já passou por uma situação de perigo não abre mão desse item de segurança. Tem receio de um acidente? Claro, já sofri, tem um monte de marcas. Estava sem cinto? Estava sem cinto. João, qual a primeira coisa que eu falo quando entra? Põe o cinto. Elas fazem parte dos quase 64% de motoristas que exigem o uso do cinto para os passageiros.
Mas ainda é grande os que nem sempre exigem. Eles representam 36%, aproximadamente 1/3 do total. Quase 1/4 aí dos motoristas falecidos no último ano estavam sem o cinto de segurança. A pesquisa foi feita em todo o Brasil a pedido de uma empresa do setor de concessões de rodovias e revelou ainda que entre os motoristas na faixa etária entre 31 e 40 anos, o dado preocupa mais. Quase metade dos motoristas não exige o cinto. 40 mil pessoas morrem por ano vítimas de acidentes de trânsito no Brasil. No mundo todo, são mais de 1 milhão de vítimas, uma média de 140 por hora. Por causa do risco de lesões graves, o Código Brasileiro de Trânsito prevê multa de R$ 195 para quem deixa de usar o cinto de segurança. A infração é grave e dá 5 pontos na carteira de habilitação quando flagrada por um policial ou fiscal de trânsito. O curioso é que 97% dos motoristas, segundo a pesquisa, sabem da obrigatoriedade do uso do cinto de segurança e, mesmo assim, não põem em prática em relação aos passageiros. As justificativas para isso são as mais diversas. 35% dizem que é por falta de atenção. 13% argumentam que a responsabilidade é dos próprios passageiros e 12% justificam que não exigem porque os trajetos são curtos. No caso dos motoristas de aplicativo, a preocupação é dupla: a segurança do passageiro e o risco de ter que arcar com uma multa pela desobediência de quem está no banco de trás. Tem passageiro que, não, aqui não tem problema, tem sim, porque a multa vem para mim e não para você. Então eu peço que use. No Brasil todo, foram mais de 1.500.000 infrações nos primeiros 8 meses do ano. A estatística do Denatran inclui multas para motoristas e passageiros sem o cinto. Você costuma andar sem cinto de segurança sempre? Não. Só agora que eu saí do posto. Agora? Mas vou até pôr. O que é desatenção? Acaba saindo com pressa? Desatenção. O meu carro, é que esse carro não é meu. O meu carro, ele essa pita aqui todo, então eu não ando sem. É hora de futebol. Companheiro de Neymar no PSG e de Arrascaeta na seleção uruguaia, o astro do futebol Cavani publicou uma mensagem parabenizando o jogador do Cruzeiro pelo gol do título da Copa do Brasil. Porque sos un ejemplo, lo quise hacer así también público, mandarte mis felicitaciones y nada, desearte lo mejor, porque lo que hiciste es algo para destacar y todos estamos orgullosos de vos, no solamente yo, calculo que todos los compañeros de la selección también y tu familia. Vamos arriba, te quiero mucho. Esse joga muito também. Agora uma notícia que envolve os dois gigantes do futebol mineiro. Segundo o Atlético, foi marcado para dezembro, mas ainda em dia indefinido, o julgamento final sem recurso para decidir se Fred tem ou não que pagar ao Galo 10 milhões de reais por ter assinado o contrato com o Cruzeiro. Quem vai julgar isto será a Câmara Nacional de Resolução das Disputas. Na ocasião da assinatura do contrato, o Cruzeiro assumiu que pagaria a dívida do jogador se a Justiça entendesse que ela de fato existia. Então nós vamos ter que acompanhar aí as cenas dos próximos capítulos desta novela. O presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, revelou por que demitiu Thiago Largue. O ex-técnico do clube agradeceu a oportunidade que teve. Trabalhou duro, né? Trouxe para nós durante um bom tempo bons resultados, mas a gente identificou que para que a gente possa fazer um ano de 2019 dentro das nossas pretensões, que é de estar lá brigando por títulos, e nós teríamos que fazer essa mudança agora. Eu poderia esperar acabar o campeonato, fazer isso lá em dezembro, mas eu acho que nós perderíamos tempo com isso. Eu saí em 6º lugar, com o campeonato inteiro na zona de Libertadores, a gente sai com o ataque mais positivo da competição.
Claro que a gente sabe que podia um pouco mais, mas devido às dificuldades que a gente teve esse ano, acreditamos que foi um bom trabalho, fizemos bons jogos contra grandes equipes e entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente, honrei bastante essa camisa e acredito muito que a gente vai conquistar um título brasileiro em breve. E no fim de semana tem jogos pelo Brasileirão. Vamos ver os confrontos da 30ª rodada. Às 4h, o América recebe o Grêmio no Independência. No mesmo horário, tem Botafogo e Bahia no Newton Santos. Às 7h, o São Paulo pega o Atlético Paranaense no Morumbi. E o Vasco vai até a Ilha do Retiro enfrentar o Sport. No domingo, às 4h, o Corinthians pega o Vitória no Barradão. O Fluminense recebe o Galo no Rio de Janeiro. E o Palmeiras joga no Pacaembu contra o Ceará. Às 7h, o Cruzeiro joga no Independência contra a Chapecoense. E o Flamengo pega o Paraná no Durival Brito. Na segunda-feira, o Internacional joga no Beira-Rio contra o Santos. O assunto agora é música. Você provavelmente já deve ter um estilo musical aí que mais gosta, né, que prefere. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Lavras, a UFLA, mostrou que os mineiros gostam mesmo é do sertanejo. De acordo com os dados, o segundo lugar é do rock e a terceira posição da MPB. O objetivo da pesquisa é identificar os fatores que influenciavam o gosto musical dos entrevistados e os padrões de consumo. Nas ruas, o sertanejo tá na boca do povo. Vamos fazer o juramento do dedinho, juntar o meu mindinho com o seu mindinho. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Fala que ainda sou seu amor, salva meu coração, por favor. E mesmo quando a letra não tá na ponta da língua, bom, tá valendo. Não sei se dou na cara dele, eu bato em você. Se dá nessa noite de prazer, se dá pra pagar a conta que satisfaz. Toma aqui os R$50. Toma aqui os R$50. E pode ficar com troco, viu? O gênero musical sertanejo é o mais querido pelos mineiros. Pelo menos é o que afirma uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Lavras, a UFLA. O sertanejo ficou em primeiro lugar, com 23,5%, seguido pelo rock, com 18,5%. Já a terceira posição ficou com a MPB, com 16,5%. Esse resultado, ele confirmou, né, o que a gente já imaginava. A nossa cultura, especialmente em Minas Gerais, ela é muito forte do sertanejo, né? A gente ouve isso muito nas nossas rádios locais, a gente percebe isso também dentro da própria cultura local. O estudo também mostrou quais as músicas são mais ouvidas nas diferentes classes sociais. Gêneros como sertanejo, gêneros como pagode, gêneros mais populares, eles são mais apreciados pelas classes sociais mais baixas, enquanto alguns gêneros eles ainda ficam restritas a sua apreciação a classes sociais mais altas. Então eu poderia te dar como exemplo o jazz e blues, a música clássica e até mesmo a MPB e o rock. A pesquisa também revelou qual o gênero musical que as pessoas menos gostam e 42,2% responderam funk. Esse movimento que ela faz, papum, quando ela joga vai pra trás, papum. Isso nos surpreendeu muito. Se a gente analisar a lista de músicas mais ouvidas do ano passado, a segunda classe de música mais ouvida foi o funk. Para tentar sobreviver em um mercado cada vez mais competitivo, cantores como a Anitta fazem a chamada transgenia. Ela gravou com artistas do sertanejo. Me dá um negócio só de imaginar você fazendo assim coladinho. E também parceria na música popular brasileira. Fica tudo bem. Fica tudo bem. Transgenia é essa capacidade de misturar diferentes gêneros musicais. O Daniel é produtor musical há mais de 10 anos. Ele trabalhou com artistas como Elba Ramalho. Para ele, o sertanejo ganhou força na década de 90. Com o advento de Chitãozinho e Chororó, de Zezé de Camargo e Luciano, a gente vê que eles popularizaram o sertanejo. Eles trouxeram instrumentos elétricos para a música. Então trouxeram guitarra elétrica, teclado, bateria, enfim, outros instrumentos para atingir grandes massas, né? Há 10 anos o Fabrício toca na noite.
Durante este período, ele teve que se adaptar e incluir o sertanejo no repertório. Me exigiu sim uma adaptação, não só exigiu, mas exige ainda, né? Porque sempre tá saindo música, então acaba que tem que aprender, né? Todo mundo tem aquela música sertaneja que mais gosta. Que eu ouço mais é Largar das Traças, né? Por favor, dá uma palhinha aí. Ah, não? Mexe com a gente, você viaja, sei lá. Para a pesquisadora, os dados deste estudo devem ajudar a entender melhor o mercado. A gente percebe que, embora alguns gêneros eles sejam acessíveis a todos, outros nem tanto, especialmente em cidades do interior. Independente do gênero, o Brasil é assim, um país eclético. E o que vale mesmo é se divertir. E nós já entramos no clima, hoje é sexta-feira, dia de agenda cultural e é claro, Larissa de Oliveira já está aqui comigo para trazer tudo que é destaque esse fim de semana. Boa noite, Lari. Boa noite, Letícia, boa noite a todos e a lista de atrações está extensa. Vamos ver? Na Zona da Mata, uma das festas cervejeiras mais tradicionais, chega a Juiz de Fora na edição JF Oktoberfest. De hoje até domingo, no estacionamento do Independência Shopping. Mais de 20 tipos de cervejas e chopes, pratos típicos da culinária alemã para harmonização e shows ao vivo fazem parte da programação. E de hoje até domingo, a cidade de Rio Preto recebe o Festival Woodstock, na pousada Toca do Coelho. O evento conta com 13 atrações musicais, exposições, oficinas, flash day tattoo e muito mais. No sábado tem atração especial para a garotada em Juiz de Fora. O show do Bita no Cine Teatro Central traz para a cidade o novo espetáculo Viva as Descobertas, às 5 da tarde. Sábado, o Parque de Exposições de Bicas recebe a festa Denis Intense. O DJ já participou de diversos festivais do país e neste baile, Denis apresenta seu projeto com um set list de 3 horas, repleto de hits de sucesso. Para completar a line-up, o evento conta com a presença do cantor Andrezinho, do DJ Netinho e do projeto The Fly. De 10 a 25 de outubro, o Fórum da Cultura recebe o espetáculo A Bala de Prata, nova peça do grupo Divulgação, com texto e direção de José Luiz Ribeiro. O espetáculo teatral fica em cartaz de quarta a domingo, às 8h30 da noite. Entre os dias 19 e 21 de outubro, a peça teatral A Dona da História é encenada no palco do Teatro Pascoal Carlos Magno, sexta, sábado e domingo, às 9 da noite, em Juiz de Fora. No sul de Minas, neste sábado, tem show da banda Gato Vacilão no Help Pub em Varginha, a partir de 11 da noite. E a partir de hoje até domingo, Varginha recebe o Oktober Festival, com várias atrações culturais e gastronômicas na Praça do ET. No local, foram montadas tendas para receber trailers. Hoje, a Boate Ludic promove a festa Farrinha a partir das 10 da noite em Montes Claros, no norte de Minas. O som fica por conta da dupla Lucas e Broda, Two Nights do Samba e o DJ Paulo Ribeiro. Quem quiser ir ao evento, haverá condições especiais para aniversariantes da semana. Apaixonados por motociclismo terão encontro marcado amanhã a partir de 1 da tarde no segundo Moto Churrasco em Pirapora, no norte de Minas. Quem irá comandar a música do evento, que atrai centenas de motociclistas, será a banda Metanoia. Com mais de 7 horas de shows amanhã, a Oktobermed, no Parque de Exposições João Alencar Ataíde, em Montes Claros, no norte de Minas, promete ser sucesso com o festival de cerveja. Serão 2 ambientes com área interna e externa, com diversos artistas comandando o som. A abertura dos portões será a partir das 6 da noite e a música fica por conta do DJ Lucas Vieira, os sertanejos Sérgio e Rodrigo, Sambacana e os Bambas fecham com chave de ouro o evento, que já entrou no calendário da cidade. Ainda estou sentindo a falta de você. Eu sei que não tem jeito, não tem nada a ver. Eu tenho simplesmente que seguir a minha estrada.
Neste domingo será realizada a 6ª Corrida e Caminhada Outubro Rosa na Praça dos Jatobás, com largada às 8 da manhã em Montes Claros, no norte de Minas. O objetivo do evento é chamar a atenção da população sobre a importância da prevenção e também do diagnóstico precoce do câncer de mama. Podem participar da corrida e da caminhada homens e mulheres a partir de 14 anos. As inscrições serão feitas pelo site outubrorosamoc.com.br. Também na sede da Associação Presente, localizada na Rua Mangueira 242, no bairro Canelas, na Clínica Oncovida, na Rua Coronel Speyer 405, no centro, e ainda no Montes Claros Shopping. Lari, como nós mostramos, a nossa área de cobertura vai ter vários eventos, né, que são tradicionais do mês de outubro, é isso mesmo? É verdade, Letícia. Está aberta a temporada da Oktoberfest e tem essa festa por todo o país. Nestes eventos, o público pode saborear vários tipos de cervejas, curtir música boa e, na maioria das vezes, apreciar atrações alemãs, como danças típicas, por exemplo. A festa teve origem na cidade de Munique, no sul da Alemanha, em 1872. O público de Montes Claros, Juiz de Fora e Varginha não pode perder a oportunidade. Esses eventos são bons mesmo, né? A gente tem no nosso sul do país a Oktoberfest, que é a tradicional, mas a gente já viu que se espalhou aí, né? Todo mundo gosta. E amanhã também tem Péricles em Varginha, na Royale, a partir das 10 da noite. Está recheado o fim de semana. Com certeza, Lari. Muito obrigada para você. Um ótimo fim de semana. Obrigada. O Mais Notícias de hoje fica por aqui, mas nós voltamos na semana que vem. Um ótimo fim de semana para vocês. Boa noite.